Há muita gente que considera que a maior pergunta em aberto na ciência atual é se essa variedade na qual nós vivemos, o universo, é uma variedade aberta ou fechada. Isso todo mundo, acho que nessa sala sabe, que segundo os modelos aceitos atualmente, é um problema que depende de conhecer a quantidade de massa que o universo contém. Se a massa for suficientemente grande, isso implica que o universo relativístico é fechado. Se não for suficientemente grande, então o universo relativístico é aberto. Esse tipo de problema é um problema que os matemáticos não vão resolver. Se tem massa suficiente no universo ou não, não é da nossa competência determinar. O que a gente pode fazer para colaborar é fornecer informação sobre que tipos de variedades existem. Em particular, gostaríamos muito de dizer que tipos de variedades de dimensão 4 existem. Eu vou voltar a esse tema daqui a pouquinho. E, de alguma forma, fornecer elementos para jogar qual é a lista de opções que o universo teve na hora de criar o universo, na hora de se criar, na hora de se constituir. É aí que entra essa interação entre geometria, matemática fundamental e problemas da física. O problema da classificação de variedades, do qual eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas aqui estou introduzindo o problema, é exatamente buscar dar uma solução, dar uma resposta para quantas e quais variedades existem. O teorema que alguns gostariam de ter é uma lista completa de todas as variedades que possam existir. E a conjectura de Poincaré é um pedaço desse problema da classificação. Por exemplo, vamos começar pela situação mais fácil. Em dimensão 1, variedades de dimensão 1, só existem duas. Ou seja, curvas só existem duas. Uma aberta e uma fechada. Então aqui, aberta é isso aqui, essa é uma representação para a reta infinita, é uma curva aberta, e o círculo, que é uma curva fechada. Claro que se vocês foram obrigados a fazer uma matéria de geometria diferencial e tiveram que aprender elipses, hipérboles, parábolas, etc., vão ficar meio chateados com a minha simplificação da teoria. Eu tenho que explicar o que eu quero dizer com só existe uma curva aberta e só existe uma curva fechada. Porque é claro que existem outras, né? Por exemplo, aí estão dois exemplos, outro exemplo de uma curva aberta e outro exemplo de uma curva fechada, um pouco diferente da anterior. É que eu quero adotar um ponto, os topólogos adotam um ponto de vista no qual isso aqui é a mesma coisa que uma reta, só que está meio torta. E aquilo lá é um círculo que alguém amassou, mas é essencialmente um círculo. Então existe uma noção de quando é que duas variedades são a mesma variedade, essencialmente a mesma variedade. Isso se chama equivalência. Nós dizemos que duas variedades são equivalentes se for possível colocar uma em correspondência com a outra de maneira contínua, uma correspondência que associa a cada ponto de uma variedade, um ponto da outra, de maneira contínua. Por exemplo, uma esfera e um elipsoide são equivalentes. É possível definir uma correspondência contínua da esfera no elipsoide e reciprocamente. Tecnicamente, o que eu estou falando aqui é que existe um homeomorfismo, uma aplicação contínua de uma na outra, com inversa contínua também. E então é possível fazer essa correspondência entre a esfera e o elipsoide. Portanto, são variedades, no caso, superfícies equivalentes, que eu considero como sendo essencialmente a mesma superfície. Já a esfera e o toro não são equivalentes. Não é possível fazer essa correspondência contínua entre os pontos de uma superfície e os pontos da outra. Isso não é fácil de demonstrar, mas daqui a pouquinho eu vou explicar como é que a gente pode provar que o toro e a esfera são superfícies de fato distintas, com propriedades distintas. Então, quando eu falo que nós gostaríamos de classificar as variedades, significa dar listas de todas as variedades, um catálogo. A gente passaria o catálogo para vocês e vocês vão procurar dentro do catálogo qual é
quais são os modelos de variedades que melhor se adaptam a observações experimentais, em particular sobre o universo. Esse é o problema da classificação de variedades. Então, eu já expliquei que em dimensão 1, o problema de classificação é muito fácil. É quase um exercício. Só existe uma curva aberta a menos equivalência, quer dizer, todas as outras curvas abertas são equivalentes à reta, e só existe uma curva fechada, isto é, todas as curvas fechadas são equivalentes ao círculo, são homeomorfas ao círculo, nesse sentido de equivalência. Com essa informação, esse êxito, esse sucesso da classificação de variedades de dimensão 1, é natural que a gente se empolgue e passe a tentar classificar o próximo problema, resolver o próximo problema, que é classificar variedades de dimensão 2, classificar superfícies. É um negócio muito curioso que o teorema de classificação de superfícies foi, digamos, entre aspas, demonstrado, foi demonstrado no século XIX, muito antes de haver uma boa definição rigorosa do que é uma superfície. É muito curioso porque mostra que até em matemática a intuição pode preceder o rigor. Essa é uma prova que vai lá para trás, para meados do século XIX. Em algum sentido, Riemann já sabia esse teorema de classificação, mas outros também. Então, o teorema de classificação de superfícies diz o seguinte: existem duas listas de superfícies e qualquer superfície aparece nessa lista. É possível dar o teorema de classificação de todas as superfícies, mas eu vou focalizar só o caso de superfícies fechadas para dar um enunciado mais rápido, mais redondo. Então, são duas listas de superfícies, aqui está a primeira dessas listas. Ela começa com a esfera, que já todo mundo conhece, continua com o toro, que eu já apresentei. A superfície seguinte nessa lista é o bitoro, que é parecido com o toro, só que tem dois buracos. A superfície seguinte na lista, que eu não tive espaço para desenhar, seria o tritoro. Depois dele vem o tetratoro, o pentatoro, etc. Já todo mundo entendeu como é que a lista continua. Essas são todas as superfícies que existem orientáveis. Qualquer outra superfície orientável é equivalente a uma dessas. Depois existe uma segunda lista, uma segunda sequência de superfícies, que são um pouquinho mais complicadas de representar, um pouco mais complicadas de desenhar, que são as superfícies não orientáveis. Sempre não esqueçam que eu estou falando de superfícies fechadas. Por exemplo, o logo do ímpar é uma superfície não orientável, é a faixa de Möbius, mas não é uma superfície fechada, não vai aparecer aqui. A primeira superfície fechada não orientável é o espaço projetivo P2. Ele é meio complicado de representar. Eu tentei sugerir aqui. Eu não vou usar mais isso aqui, tá? É só para não deixar um buraco na apresentação. Eu não vou mais falar de superfície não orientável. Mas só para explicar o que é o espaço projetivo P2, vocês consideram uma meia esfera e no bordo, no equador, identificam os antípodas. É o que essas setinhas magenta aqui tentam representar. Esse ponto e esse são colados um no outro. Não dá para fazer isso em casa. E a razão é que nenhuma superfície não orientável pode ser mergulhada no espaço tridimensional. Ou seja, nenhuma pode ser realizada com cartolina. Não pode ser realizada como um subconjunto de R3. Mas vocês têm que imaginar, uma meia esfera com essa identificação dos antípodas. Na lista em seguida aparece essa K2, que é chamada garrafa de Klein, que é mais ou menos o que está representado ali, exceto que essa magenta que aparece aqui, que parece uma autointerseção, não existe. Mais uma vez, é um artefato da minha tentativa para representar como objeto tridimensional algo que não pode ser realizado no espaço tridimensional, etc. Aí a lista continua. Temos uma sequência completa aqui de superfícies não orientáveis. Eu creio que as outras não têm nomes especiais. E esse é o teorema de classificação de superfícies, que diz então que toda a superfície fechada é equivalente a uma dessas que eu apresentei, na primeira lista ou na segunda lista, orientável ou não orientável, e que duas dessas superfícies que eu apresentei nunca são equivalentes.
Em particular, estou repetindo que o tório e a esfera não são equivalentes. Ainda vou voltar a isso depois.